Então, por causa disso, hoje nós iremos começar por esse resumo de língua portuguesa, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar por fonética e fonologia. O que é fonética e fonologia? É o estudo do fonema, das letras, grafemas, encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo e classificação das palavras com acentuação, que no caso é acentuação gráfica, tá? Então, quando eu falo assim, vou pegar aqui minha caneta. Quando eu falo assim, a palavra carro, carro, olha só, tem o C, o A, o R, que só tem um som de R, e o O. Carro tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. Aqui, ó, letras, carro tem cinco. E fonemas, aqui tá grafema, né? Mas os fonemas. Carro tem quatro, apresenta quatro fonemas. Quando tem fonética, fonologia, no edital, isso daqui cai, tá? E aí a gente vem para os encontros vocálicos. Nós temos ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. O tritongo, na verdade, uma vogal, uma semivogal, né? O tritongo, três, uma vogal e duas semivogais. E o hiato é quando eu tenho duas vogais. Aí elas obrigatoriamente são separadas. E eu chamo isso de hiato. Encontro consonantal é um encontro de duas consoantes. E o dígrafo é quando elas se encontram, mas elas têm um som, elas têm um único som, tipo LH, ou NH, isso é dígrafo. E a classificação das palavras com acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, nós temos isso daqui, pertence à fonética e fonologia. Se no edital tiver fonética, fonologia, acentuação gráfica, se tiver fonética, você precisa estudar tudo isso tiver só acentuação, provavelmente vai ser uma questão só de acentuação. Mas, como que eu estudo que toda palavra terminada em ditongo decrescente é acentuada, se eu não estudei os encontros vocálicos, se eu não sei o que que é um ditongo? Estão entendendo como uma coisa depende da outra? Às vezes não é que você não saiba acentuação gráfica, é que você não estudou isso daqui, ó, que é o básico, ditongo, tritongo e hiato. Por isso que precisa rever, dependendo, tá? Às vezes não é o seu caso. Mas, em muitos casos, precisa rever ali do início, relembrar o que é um fonema, o que é uma letra, o que é um encontro vocálico, o que é um encontro consonantal, tá bom? Isso daqui cai muito? Não, mas quando cai, a maioria erra. Vamos para morfologia. Aqui em morfologia é onde estudamos as classes de palavras, foi o que eu falei para vocês. Substantivo, que é o que dá nome às coisas. Computador, microfone, caderno, caneta, câmera, tudo que eu estou vendo aqui, tá? Adjetivo é o que qualifica essas coisas. Eu tenho um computador preto, um microfone colorido, uma mesa quadrada. Artigo, a, o, as, os, definido. E os indefinidos? Um, uns, uma, umas. Ah, só isso, professora, só isso. Mas aí aquilo que eu falei para vocês. O artigo, sintaticamente, vai funcionar como adjunta de nominal. Então, não é só saber o que é um artigo, é estudar cada classe de palavras separadamente. É saber que os artigos definidos definem e os indefinidos, eles vão indefinir. Ai, professor, isso é tão óbvio, mas às vezes vocês erram. Quando eu falo assim, pega a minha blusa, por favor, não é qualquer blusa, é a blusa, porque eu estou usando aqui, ó, um artigo definido. Então, pega a minha blusa de trabalho. Provavelmente eu tenho um uniforme, eu só utilizo aquela blusa, é a blusa. Agora eu chego a casa e falo, pega uma blusa para mim, é qualquer blusa, serve qualquer uma, eu quero uma blusa qualquer. Se eu falo, pega a minha toalha, só serve a minha. Se eu falo, pega uma toalha para mim, pode ir lá no armário e pegar qualquer uma. É isso, tá bom? Pronome, gente. O pronome precisa estudar todos os pronomes. Eu tenho os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, me, te, se, no. E aí, olha só, isso é importantíssimo para a colocação pronominal. Porque a colocação pronominal é com pronome oblíquo átono. Então, você precisa conhecer o pronome
para para colocação pronominal. Eu tenho também os pronomes oblíquos tônicos, que vão funcionar como objeto indireto, tem os que funcionam como objeto direto, tem os pessoais que quase sempre funcionam como sujeito. Olha como que a morfologia está muito ligada à sintaxe. Olha como, se eu falo assim, olha, a vi, eu a vi ontem, nossa, peraí, ontem ela comprou uma blusa, uma blusa para mim. Olha aqui, presta atenção no que eu falei para vocês. O pronome pessoal ele funciona como sujeito. Eu é sujeito. Vou até mudar a cor aqui para vocês entenderem. Ela é sujeito. Tá vendo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome oblíquo átono funciona como objeto direto. Eu vi quem? Ela, eu a vi, objeto direto. E o me, mim, comigo, funciona como o quê? Objeto indireto. Então, isso daqui é objeto indireto. Ah, dá para saber pelo para, que é uma preposição? Dá, ok. Mas se você sabe essas coisas, olha como que já te ajuda numa classificação sintática. Você já tinha parado para pensar nisso? Por isso que é importante estudar cada coisa separadamente. Aqui dentro de pronome ainda, olha como, e olha, eu não sei como as pessoas não dão a devida atenção às classes de palavras. Porque geralmente, quando você pergunta a qualquer pessoa, nunca, gente, um aluno falou que a maior dúvida dele é classe de palavras. Geralmente, os alunos falam sintaxe. Sintaxe. Qual o seu problema? Sintaxe. O que que você tem mais dificuldade? Sintaxe. Ok. Aí eu pego um pronome demonstrativo. Esse e este. Isso e isto. Tem três formas de utilizar, tá? Três formas. Eu vou falar que eu quero aqui, depois nós podemos ver as outras. Por isso que é importante uma aula só de pronome. Olha a quantidade de pronome que a gente tem. Ainda tem o pronome relativo que eu nem vou falar aqui, tá? Presta atenção aqui. Esse retoma algo que já foi dito. Pronome é, demonstrativo, isso aqui é pronome demonstrativo, tá? Pronome demonstrativo no discurso, no texto, ok? Esse retoma algo que eu já disse. Isso também, tá? A mesma coisa. Essa, esse, isso. Então, fui ao mercado, comprei arroz, feijão e carne. Isso tudo estava muito caro. Por quê? Porque eu já falei. Aí a banca vai e te pergunta se isso é uma anáfora ou uma catáfora. O isso é pronome anafórico. Porque o que que é anáfora? Anáfora é quando retoma. Aí eu falo, fui ao mercado, comprei isto, dois pontos. Arroz, feijão, e aí falo só mesmo a listinha. O isto anuncia algo que eu ainda vou dizer. O isto é catafórico, é uma catáfora. E quase sempre, gente, não 100%, tá? Mas muitas vezes as bancas utilizam esses dois pronomes aqui. Então, se você passou por uma aula boa de morfologia, estudando os pronomes e sabe isso, você gabarita essa questão fácil, tá? Nós temos outra forma, tá, de usar os pronomes. Isto está comigo, então é esta caneta. Isso está contigo. Então, deixa eu ver aqui se eu ver, tá com a câmera aberta. Se eu vejo vocês com qualquer coisa aí, digamos que vocês estejam com um caderno. O Rodrigo tá com um caderno ali anotando. Aí eu falo o quê? Esse caderno, por quê? Porque o caderno está com ele, com quem eu falo. Agora, se tá longe de nós dois, eu falo aquele. Isso é o pronome no espaço, tá? E ainda tem o pronome no tempo. Por isso, é muito importante estudar morfologia. Se vocês não davam atenção a isso, se você vê todo mundo falando de sintaxe, volta para a morfologia que todos os seus problemas serão resolvidos. Verbo, gente, verbo. Nós precisamos entender os verbos, os tempos verbais. O que que a banca pode cobrar de verbo? Tempo verbal, desinências, pode cobrar vozes verbais,
transitividade verbal, regência verbal, e tudo começa em morfologia. Você precisa conhecer o verbo, saber se é um verbo de ação, um verbo de estado, para você saber se esse verbo é de ligação, para saber se esse verbo é um verbo transitivo, intransitivo. Então, estudar os verbos, ele vai te ajudar em tudo isso. Por isso que eu passo sempre aquela listinha, aquela conjugação, para vocês conjugarem os verbos que nem criança mesmo. É para voltar ali na infância, no ensino fundamental 1 e conjugar os verbos, para relembrar as terminações. Tadinho do verbo. Peraí que eu... Advérbio. Advérbio, ele se relaciona ao verbo, tá? Não só ao verbo, mas vamos focar aqui no verbo, porque eu não estou dando uma aula inteira de advérbio. E vai indicar o quê? Geralmente, modo, tempo, lugar. Quase sempre é isso. Pode indicar várias outras coisas, tá? Mas o foco é esse. Eu a vi ontem. Quando? Ontem, tempo. Advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Aí, você fala que o seu problema é sintaxe e você não sabe que isso daqui é um advérbio de tempo. Porque se você sabe que isso é um advérbio de tempo, você sabe que sintaticamente ele é um adjunto adverbial de tempo. Olha que delícia. A mesma coisa, adjunto adverbial temporal. Olha isso. Quando ela estava chegando, quando ela estava chegando, isso dá ideia de quê? De tempo. E tem um verbo. Isso é o quê, gente? Uma oração subordinada adverbial temporal. E sabe por que você sabe isso? Porque você sabe que exerce função sintática de adjunto adverbial. Sabe por que você sabe isso? Porque você estudou morfologia, classes de palavras e descobriu que isso era um advérbio de tempo. Aí você sabe o que é adjunto adverbial, aí você sabe o que é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Preposição. É, meu aluno já sabe, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por. São as preposições, tá? Depois eu mostro para vocês a musiquinha, que eu não vou cantar hoje. Acredito que vocês já saibam cantar. Mas você sabe que o a, o de, o para são os principais. Você sabe. E sabe, professora, para que que eu preciso saber preposição? Para tudo. Para regência verbal, para transitividade verbal, para classificar um objeto indireto, para classificar um complemento nominal, um adjunto adnominal, você precisa da preposição. Se você não sabe o que é uma preposição, você já olha ali para a frase e já perde o ponto. Se você sabe, já tem meio caminho andado para você. Porque você sabe que depois da preposição, o- vem um objeto indireto ou vem um complemento nominal, se estiver completando um nome, ou pode vir um, um adjunto, se o verbo for intransitivo, dependendo da preposição que inicia ali, porque o em geralmente vai começar um adjunto de lugar, tá? Então, saber preposição é meio caminho andado para você. As conjunções, gente, nem preciso falar. Tá? Conjunção concessiva, causal, temporal é o que mais cai em concurso. E nem precisa ir para sintaxe, dentro de morfologia mesmo. Quase todas as provas têm uma questão de conjunção. Para você substituir, pergunta qual não perde o sentido se você substituir. Aí tem ali uma concessiva, que as bancas amam, tem uma temporal, uma causal, uma proporcional, tá? Então, conjunção é isso. E numeral é um, dois, primeiro, segundo, meio, terço, numeral. E as interjeições é quando a gente tenta imitar o som de alguma coisa. Tic-tac, toque-toque, o tic-tac do relógio, um barulho na porta, isso é interjeição, tá bom? E além disso, dentro de morfologia, nós ainda temos os processos de formação de palavras, que são derivação e composição. O que é o processo de formação de palavras? É exatamente o que o nome diz. É uma formação, é como as palavras são formadas. Eu tenho a palavra feliz, que é o que eu chamo de palavra primitiva. Quando eu coloco um prefixo na frente, feliz virou uma derivação prefixal, ganhou um prefixo para formar uma nova palavra, infeliz. Se eu coloco o mente atrás,
Eu coloquei um sufixo. Felizmente, virou mais uma palavra. Agora, se eu coloco o in e o mente ao mesmo tempo, eu formei uma nova palavra, infelizmente. Aí eu chamo isso de derivação prefixal e sufixal. Além disso, esse processo de derivação, gente, tudo que eu estou falando aqui é uma aula, tá? É uma aula para cada classe de palavras. Dentro do processo de formação, a gente tem uma aula para derivação e outra para composição. Então, se você está ficando louca, assim, falando, nossa, eu não vou gravar tudo isso, isso é só um resumo, é só para te direcionar. É só para você saber por onde você precisa começar, o que você precisa estudar e te relembrar alguma coisa se você já estudou isso, tá? Cada coisinha disso daqui é uma aula inteira. Às vezes é uma aula de 40 minutos, de uma hora. Verbo dá 3 aulas, tá? Conjunção, a gente tem as conjunções coordenativas, conjunção subordinativa, conjunção integrante, conjunção adverbial. Então, assim, se você ficou um pouco perdida, é normal, tá? Dentro de composição, eu tenho a composição que é justa, que eu chamo de justa posição, é a composição justa, e a composição que não é justa. Sabe o que que é? Uma aglutinação doida, assim, ó, quando junta, alguém perde alguma coisa e aglutina, que eu chamo de aglutinação. Eu gosto de fazer assim, igual eu estou fazendo com vocês, porque na hora da prova você vai lembrar. Você vai lembrar que eu falei que a justa posição é justa, que ninguém perde nada. Como assim, professora? Não está entendendo. Eu tenho girar, eu tenho sol. Qual é o nome da planta que gira em direção ao sol? Girassol. Ah, professora, mas ganhou um S, mas alguém perdeu alguma coisa? Não, não pode perder. Ganhar pode, ganhou só para continuar o som, ó. Como vocês já aprenderam lá na alfabetização, o S entre duas vogais tem som de Z. Então, eu sou obrigada a colocar um S aqui para não ficar girasol, tá? Igual casa, ó. O S entre duas vogais tem som de Z. Esse é o fonema dele, tá? Som de Z. Então eu coloco um outro S só para continuar com o som de girassol. Mas não perdeu nada, foi justo. Agora eu tenho plano e alto. Aí eu formo a palavra planalto. Planalto. Cadê o O? Sumiu. Por quê? Porque aglutinou. Eu chamo esse processo de aglutinação. Composição por aglutinação. Entenderam isso? É só isso, professora? É só isso. Dentro de derivação tem muito mais e aí a gente estuda outros exemplos, tá? Mas só para ficar mais fresco aí na sua mente, porque eu sei que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre isso. E aí chegamos à tão temida, falada sintaxe. O que que é sintaxe? A sintaxe, aqui nós estudamos as palavras separadamente. Eu costumo dizer que nós temos um gaveteiro. E quando eu abro cada gaveta, dentro de morfologia, cada gaveta eu tenho uma classe de palavras. Quando eu abro a gaveta do substantivo, eu tenho os substantivos. E aí, dentro da gaveta dos substantivos, aí digamos que aqui eu abri a gaveta do substantivo. Eu tenho várias divisórias. Sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho um substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo próprio, comum, coletivo, simples, composto, tá bom? Então, aqui dentro da gaveta do substantivo, mas você abriu a gaveta do substantivo, tem cada substantivo ali. Aí você fecha a gaveta do substantivo e abre a do adjetivo. E aí você vai ver que você tem vários adjetivos. Você fecha e abre as preposições, você vai ver que ali tem várias preposições. Isso é morfologia, é a forma das palavras, tá? Sintaxe não, a sintaxe é a colocação da palavra dentro da frase. Olha só que legal. Quando eu falo a menina é bonita, vi a menina, comprei, comprei para a menina. Isso é sintaxe. Menina é substantivo, morfologicamente falando. Por isso que eu não gosto que vocês confundam isso. Ah, professora, todo substantivo é sujeito? Não.
Substantivo é ali, eu abri a gaveta do substantivo, menina tá ali, porque menina é um substantivo comum. Menina tá ali dentro da gaveta. Agora, quando eu jogo para sintaxe, que é a colocação da palavra dentro da frase, vai depender de onde eu coloquei a menina. Presta atenção aqui. Quando eu coloco a menina aqui, ó, em a menina é bonita, a menina aqui é o quê, gente? Sujeito. Quando eu falo vi a menina, quem viu? Eu, aqui sujeito é oculto. Viu quem? A menina. A menina aqui é objeto direto. Quando eu falo que eu comprei alguma coisa para a menina, iniciando com preposição, essa menina aqui é objeto indireto. Sabe por que isso acontece? Porque sintaxe é a função da palavra dentro da frase, então depende do local que ela está. Por isso que você precisa saber o que que é frase, o que que é uma oração, o que que é um período, quais são os termos essenciais da oração, sujeito, predicado, os integrantes complemento verbal, complemento nominal, lembrando que objeto direto e indireto é sempre complemento verbal, os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo. E dentro disso nós temos o período composto. E aí, o que que é período composto? É a sintaxe do período composto, são as orações, as tão temidas orações. Que tem as coordenadas e as subordinadas. Dentro da subordinada, eu tenho subordinada adverbial, subordinada substantiva, subordinada adjetiva. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A menina. Opa, escrevi errado. A menina. Vocês estão entendendo? Comentem aí para mim. A menina disse que queria sair. A menina disse que queria sair. A menina disse o quê? A mesma pergunta que eu faço. A mesma pergunta que eu faço para achar o objeto direto. Toda vez que eu pergunto o quê, se você não sabe isso, você precisa estudar aqui, ó, sintaxe do período simples, tá? Você precisa voltar aqui. Se eu faço a mesma pergunta, isso daqui então tem função de objeto direto, né, professora? É, mas tem um verbo. Se tem verbo, é oração. Então, eu chamo isso de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Sabe por quê? Porque as orações subordinadas e substantivas, elas exercem função sintática. Quais são elas? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva, nominal, apositiva. Por quê? Porque elas exercem função sintática. Então, não tem como você querer aprender oração se você não sabe classificar sintaticamente. Você precisa primeiro classificar sintaticamente, saber classificar um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um aposto, um predicativo. Aí você consegue classificar a oração, porque é só colocar a oração subordinada substantiva na frente. Ah, o mesmo acontece com as orações adverbiais? Sim, porque as orações adverbiais, elas têm o quê? Função de advérbio. De quê? De tempo, de causa. Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial proporcional. Então, se você estudou lá em morfologia as conjunções, e se você sabe aqui classificar os termos, você sabe fazer sintaxe assim, de forma excelente, tá? Excelente. E aí, gente, nós vamos para concordância. Concordância verbal e concordância nominal. O que é concordância? É ver se o verbo ou o nome concorda. Se ele concorda com o, o sujeito, o verbo se concorda com o sujeito, o nome ali, o adjetivo, se concorda com o substantivo. É isso. E aí, desculpa, é aí que entra o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, ocorrer. Isso é concordância verbal, tá? É aqui que entra a concordância. Na concordância nominal, eu confesso para vocês que é mais chatinho. E tem umas regras que a gente não utiliza mais, tipo, os Estados Unidos são e o Estados Unidos é.
sabe? Essas regras. Mas é regra, é fácil de gravar. Se você assistir uma aula sobre isso, e isso daqui dá uma aula cheia de 40 minutos. Se você assistir uma aula, pega os principais, o que mais cai em concurso, você grava isso. Por que eu acho isso mais difícil? Porque não é usual. Então, são regras que nós não utilizamos na linguagem oral, nós nem na linguagem escrita muito, sabe? Então, fica um pouquinho mais difícil, mas facilmente você consegue gravar isso, tá bom? Regência verbal e nominal. É a regência, ela faz relação com o que o verbo rege, como que o verbo vai se ligar ao complemento com ou sem preposição, é isso. Aí o que eu mais falo, gente, é o assistir. Eu sempre dou esse exemplo. Tem também o aspirar, que pode ser aspirar de cheirar, de sugar, ou aspirar de desejar, tá? Mas vamos para o assistir. O assistir com o sentido de ver, o assistir com o sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Então, eu vejo a novela com crase. Vamos falar de crase agora, que eu falo de crase depois. Eu vejo. Não, não sei porque eu tô falando vejo, eu tô falando assistir. Pera aí. É o sentido de ver, mas a gente vai escrever assistir, tá? Então, com o sentido de ver, assisto ao filme, tá? O assistir com o sentido de ajudar. O policial assistiu o pedestre, ajudou. O enfermeiro assistiu o paciente. Ele não rege preposição. Por quê? Porque ele é verbo transitivo direto. E o assistir com sentido de morar é verbo intransitivo, rege a preposição em. Intransitivo rege a preposição em. Então fica assim, ó. Eu assisto em Nova Iguaçu, eu moro em Nova Iguaçu. Professora, eu nem sabia que existia. Existe. Esse sentido do verbo existir, do verbo assistir, existe. Tá bom? Então, assistir com sentido de ver, de ajudar e de morar. Aqui, ó, morar. E eu tenho a crase. O que é a crase? É a fusão do a preposição mais artigo. Novamente, a gente volta lá em morfologia, classes de palavras, porque você precisa saber que ali tem uma preposição, mas antes você tem que estudar regência verbal, gente. Eu fico louca quando eu vejo alguém falando de crase antes de regência. Por quê? Porque você precisa saber que aquele verbo rege a preposição a. Foi ao cinema. Foi à praia. Por que esse A tem crase? Porque praia é feminino e o verbo ir rege a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Por que quando eu falo vi a menina, não tem crase? Porque o verbo ver é transitivo direto, ele não rege a preposição a. Vocês estão vendo que para classificar, para ver a crase, eu estou falando de regência e estou falando de transitividade verbal, que está aqui. Por quê? Porque eu preciso do verbo, eu preciso do verbo lá em morfologia, eu preciso de transitividade verbal em sintaxe, e eu preciso de regência para depois eu classificar uma crase. Aí você chega para mim e fala, professora, eu não consigo entender crase. Eu falo, ah, você entendeu regência? Você entendeu transitividade verbal? Você estudou os verbos? Senão não tem como você realmente entender crase. Por quê que um A recebe crase e o outro não? Geralmente é porque o verbo que está antes desse A pediu a crase, ele pediu preposição ou não. Entenderam isso? Então, vocês precisam voltar. Se você está com problema em crase, volta. Vai estudar regência, vai estudar transitividade verbal, tá bom? Entenderam? Rodrigo, onde você mora, querido? Aí ele vai falar Belfort Roxo. Vamos lá, gente. É porque o Rodrigo falou que eu moro mal, tá, gente? Vamos lá. Semântica.
Dentro de semântica, nós temos significação de palavras. O que é o significado das palavras? Denotação, conotação, e dentro disso daqui, gente, eu já coloco tudo isso, ó. É porque aqui ficou pontinho, mas era pra estar tipo uma setinha assim, ó. Sinônimo e antonímia, que é sinônimo e antônimo, homônimo e parônimo, e as figuras de linguagem aqui eu boto separado. Mas tá tudo certo, tá? Não tem problema isso. Eu só coloco para diferenciar ali para vocês estudarem. Que é metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, hipérbole, ironia e muitas outras, mas isso depende do concurso. Então, isso daqui é muito importante. Ah, professora, tem coisas além disso? Tem ortografia, tem interpretação de texto, mas isso você pode estudar separadamente. Você estuda interpretação o tempo inteiro, lendo textos. Você estuda, você estuda ortografia o tempo todo. Agora, sinonímio, antonímio, homonímio, paronímio, essas outras coisas que eu mostrei para vocês, precisa dessa sequência, tá? Não tem como você estudar crase se você não estudou regência, se você não estudou transitividade verbal. Uma coisa depende da outra. Não adianta você querer estudar orações se você não estudou sintaxe do período simples. Se você não sabe fazer uma classificação sintática, não dá para você estudar oração. Volta, é melhor voltar do que ficar quebrando a cabeça. E aí, qual é o problema? O problema é que você quer ir direto fazer questão da banca. Eu fico doida com isso. Você quer ir direto fazer questão da banca se você não estudou. E aí cai uma questão de oração, cai uma questão de sintaxe, um conteúdo que você não estudou, você não vai acertar e você começa a errar tudo, e daqui a pouco tá chorando. Ai, eu sou péssimo, eu sou péssima, eu não consigo, não tem como eu aprender isso. Como que você vai aprender? Fala pra mim. Como? Se você não estudou, não tem como. Às vezes você estudou isso lá na oitava série, nem sei quantos anos você tem, quase 40, 30 anos. E quer se lembrar disso? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Ou então, você nem estudou na adolescência. Deus sabe por quê. Ou porque não teve condições, ou porque você estava só zoando mesmo com a turma e não quis fazer nada. A menina comprou um livro para a irmã. Isso que eu vou fazer agora é análise sintática. Eu vou fazer só uma frase para te ensinar, tá? E aí você tem que fazer isso em casa. Em casa, como se você não estivesse em casa, né? Eu falando como se eu estivesse na escola. A menina é o meu sujeito. Comprou é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eu pergunto, comprou o quê? Um livro. A resposta do quê é o meu objeto direto. Comprou para quem? A resposta do para quem é o meu objeto indireto. Eu poderia até ter um ontem aqui no final, ó. Ontem. E aí, esse ontem seria o meu adjunto. Tô aqui, estão me ouvindo? Estão me ouvindo novamente? Eu acho que eu que faço isso apertando esse botão aqui da caneta, tá? Eu acho que fui eu que tirei a aula. Vou descobrir isso. Agora voltou. Deixa eu terminar aqui. Esse ontem, gente, é o adjunto adnominal de tempo. Quando? Ontem. Entenderam isso? Então, tem a menina comprou o quê? Um livro, objeto direto. Para quem? Objeto indireto. E ontem, que é o adjunto adnominal de tempo. Isso daqui é análise sintática. Eu fiz isso com a turma da Polícia Penal. Nós fizemos 10 frases assim. Depois eu posso marcar um dia só para a gente fazer análise sintática. Agora eu vou mostrar para vocês
uma coisa que eu fiz com a minha turma na escola, né? Eu dou, eu sou professora do estado do Rio e eu dou aula no colégio, eu tenho a turma de nono ano, e olha o que eu fiz com eles. Classificação morfológica. Eles tinham que pegar cada palavra, e aí, gente, isso é muito bom, vocês precisam fazer isso. Cada palavra e classificar morfologicamente. Então, o A, o menina. Eu passei de A a Z para eles fazerem isso. Eles ficaram loucos hoje, me odiando. Mas um dia eles vão agradecer. Comprou um livro. Vamos lá. A é o quê? Artigo. Menina, substantivo. E aí você pode ir melhor ainda. Você pode falar, é artigo definido feminino. Menina é substantivo comum. Comprou é verbo no pretérito perfeito. Um é artigo indefinido. Pode ser numeral também, tá? Mas aqui tá como artigo indefinido, que é tipo, comprou um livro, uma blusa, comprou qualquer um. Livro é substantivo. Para é preposição. A é artigo, irmã é substantivo, ontem é advérbio. Isso aqui, isso aqui, oiê, voltei, travei aqui. Isso aqui, gente, é classificação morfológica. Cuidado para não confundir. Isso aqui que eu fiz aqui, ó, isso aqui é classificação sintática. Isso aqui, ó, é classificação sintática. Entenderam? Sintática. Foi? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Deixa eu abrir outra coisa aqui para você. Valéria, essa classificação aqui, que está toda em preto aqui embaixo, que eu coloquei artigo, substantivo comum, verbo, artigo indefinido. Isso eu chamo de classificação morfológica, tá? Essa classificação aqui, sujeito, verbo transitivo direto, objeto, é a classificação sintática, tá bom? É a classificação sintática. Agora eu vou trocar aqui, tá, gente? Esperem um minuto. Então, peraí.